gravação. Como a gente já fez nas outras, a gente sempre grava as sessões do Caminhos Live para que a gente possa disponibilizar para os nossos colaboradores que não puderam participar agora nesse momento, principalmente o pessoal que está nas nossas operações, né? Então, para que eles tenham acesso também a esse conteúdo, a gente sempre faz a gravação das nossas sessões. Andrew, pode passar o slide, por favor. Então, hoje eu estou aqui como moderadora, né? E o Andrew, que é o líder do grupo Pride aqui no Brasil, vai apresentar o conteúdo que eu falei para vocês. A gente tem o chat aqui no Zoom. Eu e a Bárbara, que também faz parte do grupo, a gente vai estar aqui no chat para poder responder os questionamentos de vocês, para poder tirar as dúvidas conforme o Andrew for passando o conteúdo. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem no privado, vocês podem mandar diretamente para a Bárbara ou diretamente para mim, no chat, que a gente vai comentando um pouquinho do que está acontecendo no chat aqui com o Andrew. O Caminhos Live é um projeto que tem como objetivo conectar vocês com a empresa nesse momento em que está todo mundo separado, né? Cada um na sua casa, levar informação relevante de temas variados. Então, a gente já falou aqui sobre estresse, sobre resiliência, a gente falou sobre o Conte Comigo, que é um benefício que a Caminhos traz para os colaboradores. Então, a gente quer envolver vocês e a família de vocês em assuntos importantes. E aí, a gente acaba reforçando as mensagens-chave da empresa, né? E os nossos valores, como zelo, principalmente, não só com os colaboradores, mas com as suas famílias também. E o Caminhos Live não para por aqui, né? Essa semana a gente tem essa live que vocês estão participando, que vai acontecer com o mesmo assunto na quinta-feira. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre investimento, sobre previdência, o que a gente faz nesse momento de pandemia, o cenário econômico, como que está funcionando. Pode passar, Andrew. Nas próximas semanas a gente vai trazer uma brincadeira divertida aí para as crianças que estão em casa confinada, não gastando muita energia. Então, nos próximos SICs, a gente vai divulgar como vai funcionar isso. Convido vocês para trazer a criançada para brincar com a gente. A gente vai falar um pouco dos nossos produtos e aonde que os nossos produtos estão na sociedade, onde que a gente encontra os nossos produtos. E a gente também vai ter um momento de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, com aulas de pilates. Não sei se muitos aqui fazem. Eu tentei fazer no sábado, gente, é difícil, né? Mas a gente vai trazer aula de pilates para vocês também. E aí, gente, convida a família, convida a mãe, a esposa, o marido, a filha para fazer junto, porque o que a gente quer é envolver vocês, trazer um pouquinho de coisas diferentes para esse momento que a gente está passando, né? Para que vocês possam tirar um pouquinho a cabeça do trabalho e talvez pensar em outras coisas. Pode passar? Aqui algumas regrinhas, alguns acordos para a gente poder fluir legal nessa sessão. Então, eu peço que todo mundo mantenha o seu microfone desligado, para que a gente possa ter um som melhor quando o Andrew estiver falando. Fiquem à vontade para deixar suas câmeras abertas, a gente estava brincando aqui no começo, mas é legal ver as pessoas, né? A gente não está se encontrando, se vendo, então é legal ver como quem cortou o cabelo, quem não cortou, quem está diferente, quem não está. É legal para a gente se ver e reconhecer, né? Então, deixem suas câmeras abertas. Usem as reações aqui do chat para vocês reagirem, né, aos conteúdos que a gente vai passar. Como eu falei, o chat está aberto, podem comentar, podem argumentar, podem falar. E como eu falei também, essa sessão é gravada para que a gente possa disponibilizar depois. Pode passar? E aí, como último recadinho, a gente sempre manda aqui no chat a pesquisa de satisfação. Essa pesquisa de satisfação é bem importante para que a gente possa sentir como vocês estão recebendo as informações e determinar quais vão ser os nossos próximos temas, determinar como a gente, se está funcionando, se não está. Então, é bem importante que vocês respondam essa pesquisa. Eu vou mandando aqui no chat para vocês responderem, no SIC sai também. Então, eu peço que vocês respondam para que a gente possa cada vez mais fazer atividades e iniciativas cada vez melhor. Chega, já falei demais. Agora eu queria convidar o Antônio para conversar um pouquinho com vocês, para depois a gente continuar com o conteúdo. Antônio, acho que seu microfone já está aberto. Ok, Gabi, obrigado aí pela introdução. Realmente,
eu agradeço, primeiro queria agradecer o convite, né, do Andrew. Eu vim, a gente vai fazer a abertura essa semana e é um prazer para mim ver aqui mais de 114 pessoas, quase 120 pessoas, então é um prazer ver todo mundo aqui interessado pelo tema e falar algumas palavras aqui na abertura da semana Pride. Realmente eu tenho que confessar que quando eu tive esse contato com o Andrew e ele falou, Antônio, você gostaria de trabalhar com a gente, né, de alguma forma suportar as iniciativas do Pride, eu fiz um disclaimer para ele, falei, Andrew, eu não sou um profundo conhecedor do mundo LGBTQ+, eu acho que no meu ciclo, né, no dia a dia, eu não tive muita oportunidade de ter exposição, né, ao mundo LGBT+, mas eu sempre acredito que a gente lida melhor, né, com o nosso mundo, a gente lida melhor, está um pouco, está melhor ou não? Está melhor assim? Acho que está chiando um pouquinho o seu microfone, Antônio. Deve ser o meu som aqui do laptop. Eu tirei aqui, mas acho que não melhorou muito, né? Mas vou tentar assim então. Tá. Deixa eu diminuir um pouco o volume. Melhorou alguma coisa ou não, Gabi? Não, ainda está picotando bastante. Tá. Infelizmente eu vou ter que seguir assim, porque eu não tenho muito... Alô? Continua? Agora parece estar um pouquinho melhor. Tá. Pode continuar e eu te aviso se tiver algum problema. Tá. Então, assim, eu acredito que a gente lida melhor com os vieses inconscientes que a gente tem quando a gente se permite conhecer o outro, né? Eu realmente acredito nisso. É parte dos valores da Camis e acho que faz parte, está no nosso DNA, a gente se permitir conhecer quais são as motivações, né, os códigos, realmente qual a natureza das escolhas e quanto isso representa para cada um de nós. Eu acho que a gente só conecta com as pessoas e essa parte de se conectar com as pessoas ela é importante no nosso trabalho, né, no nosso dia a dia, na relação profissional, na relação pessoal, se conectar com a pessoa, né, realmente de verdade e até suportar essas pessoas a serem quem elas são sem nenhum receio, né? E a gente só faz isso quando a gente entende melhor sobre o assunto e a gente dá um passo nesse sentido, né? E isso é cada vez mais relevante, né? É um pouco clichê falar isso, mas a gente tem falado disso em muitos staffs, a situação atual que aflorou pelo mundo, né, ao redor, mais especificamente nos Estados Unidos com a questão racial, mas a gente sabe que isso acontece com todo tipo de diversidade, né? Regionalidades, espectros de diversidade, né? Até chegando no LGBTQ+, a gente está falando muito da questão racial agora, mas essa questão, né, ela existe, está presente no nosso dia a dia. Então, o que eu posso esperar realmente é convidar todos, né, para aproveitar essa sessão, né, sobre a questão dos acrônimos, das terminologias LGBTQ+, que com certeza nos ajuda, esse conteúdo vai ajudar nesse sentido, né, o conteúdo que o time do Pride preparou, e eu acho que cada um tem que fazer a nossa parte para alcançar mais o outro, né, de maneira a conhecer as pessoas de forma melhor, respeitar as pessoas, né, e suportá-los e, acima de tudo, não tolerar realmente nenhuma forma de preconceito. Eu acho que isso vai criar um ambiente que a gente espera e é o que a Camis busca e eu, como líder, acredito muito nisso. Então, essa é a mensagem, Gabriela, curto, direto ao ponto. Eu agradeço muito a participação e peço que vocês aproveitem bastante essa sessão que foi feita com muito carinho pelo time e pelo Andrew. Obrigada, Antônio. Nós estamos com 121 pessoas conectadas, muito bom. E agora eu queria convidar o Andrew para iniciar nosso debate, nosso fórum. Oi, pessoal, bom dia. Estou muito feliz de ver esse número, 121 pessoas participando. Queria agradecer a Gabi Alme pela abertura, ao Antônio Almeida aí pelas palavras. Eu sempre acho muito importante alguém da liderança estar presente, estar falando, né? O Antônio, não sei se muitos sabem, mas ele se tornou sponsor do grupo, junto com o Luiz Vinha. Então, eu resolvi chamá-lo para falar um pouco aqui com a gente. Então, obrigado, Antônio, aí pelo tempo. E é um tema que desperta muita curiosidade das pessoas, né?
e as pessoas têm, às vezes, um pouco de vergonha ou dúvida, ou então não têm acesso a quem perguntar, né? E a Camis é tão inovadora que ela traz esse tema para dentro do mundo corporativo e ela dá a chance das pessoas tirarem suas dúvidas e perguntarem e ter um pouco mais acesso ao conhecimento e informações. Essa apresentação que eu vou mostrar para vocês, ela foi feita pela corporação lá nos Estados Unidos, tá? Dentro de um projeto que eles chamam de Pride Learning Series, que é um projeto de começar a ter algumas aulas virtuais. E a primeira delas foi sobre o acrônimo LGBTQ+, né? E eu resolvi traduzir para o português, trazer aqui para o Brasil e apresentar para vocês como uma forma da gente comemorar aqui a Semana do Orgulho LGBT, que na verdade o dia mesmo é dia 28 de junho, vai cair num domingo, e essa semana a gente vai comemorar esta data. Bem, existem muitas siglas e definições com relação ao LGBT, né? Aqui na Camis a gente usa o acrônimo, né? Para quem não sabe o que é acrônimo, deixa eu pegar aqui o meu laserzinho. Para quem não sabe o que é acrônimo, é essa sigla aqui, né? A gente chama de acrônimo, que a gente aqui na Camis usa LGBTQ+, outras empresas usam LGBTQIA+, enfim. Se a gente tivesse que usar o acrônimo atual que existe hoje no mundo e nos Estados Unidos, seria este monstro aqui, que é o LGBTQIAP2S, né? Que engloba todas essas palavras aqui que a gente vai falar de cada uma delas bem rapidamente. Antes da gente começar a falar, eu sempre gosto de dizer que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender algumas coisas por dois motivos. O primeiro delas, porque a gente nasce e cresce numa sociedade em que se falam, que nos conta uma mentirinha. Eles falam que só existem dois gêneros, né? Dois tipos de pessoas, o homem e a mulher. Ponto. Acabou. E a gente vai mostrar aqui que não, que existem outros gêneros que não só de homem e não só o de mulher, não só o masculino e não só o feminino. Isso dá um nó na cabeça, porque a gente sempre nasceu e cresceu ouvindo que só existem dois gêneros. E o segundo motivo é porque as pessoas sempre ligam, né, a ideia de gênero com o sexo atribuído ao nascimento, né? As pessoas sempre fazem esse link de gênero com o sexo da criança. E não, né? Gênero é uma coisa, o sexo atribuído ao nascimento é outra. E isso eu vou deixar bem explicado mais para frente. Então a gente vai começar a desvendar aqui esse acrônimo gigante aqui. Bem, a primeira palavra, né, do acrônimo, que é o L, é de lésbica. Eu sempre gosto de falar que lésbica não é um palavrão, é o nome, é a palavra correta a ser usada, né? E eu acho que muitos já devem saber, né, que lésbica é aquela mulher que tem atração por outras mulheres, né? O gay é o homem que tem atração por outros homens. A palavra gay também pode ser usada por mulheres, né? Falar que aquela mulher é gay, né? Que ela é lésbica, não tem problema. Tem os bissexuais, né? Que é aquele indivíduo que ele tem atração tanto por um sexo quanto pelo outro, né? Tanto por homens quanto por mulheres. Temos os transgêneros, né? Que são aqueles indivíduos cuja identidade de gênero é diferente da atribuída ao seu nascimento, e aí vocês vão entender um pouquinho mais isso adiante, né? Quando eu for explicar o que é a identidade de gênero e o sexo atribuído ao nascimento, que aqui a gente pode também chamá-los de transexuais. O queer é uma expressão muito norte-americana, né? Mas que a gente já está vendo sendo muito utilizada aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, essa palavra queer tem vários significados e precisa ser usado com um certo cuidado, porque pode ser pejorativo ou não. Acho que para facilitar aqui nosso entendimento, a gente pode falar que uma pessoa queer é uma pessoa que ela faz parte da comunidade LGBT, né? Como um todo. Então seria aí um grande conceito guarda-chuva, né? E também se fala muito em gênero queer, né? Que eu vou explicar mais para frente o que seria isso. Que é como se fosse um terceiro gênero, né?
que não é nem do masculino, nem do feminino. Mas calma que eu vou explicar. E o mais, né, que esse símbolo aqui que a gente sempre coloca, é um símbolo que denomina todas as outras representações de todas as outras pessoas, todas as outras identidades e atrações que a gente não consegue contemplar aqui nesse acrônimo, né, que é o que a gente usa, o LGBTQ+. Eu costumo falar que se a gente tivesse que colocar cada ser humano numa caixinha, numa classificação, esse acrônimo seria infinito, né, porque ninguém é igual a ninguém. Mas aqui a gente começa a ir para um acrônimo mais estendido, que as pessoas estão falando um pouco mais desses termos, né? O primeiro deles é o questioning, né? Então, assim, uma pessoa questioning, a gente não tem essa palavra no português, mas é aquela pessoa que ainda ela não sabe qual que é a sua orientação sexual e não sabe qual que é a sua identidade de gênero, né? Eu vou explicar mais adiante qual a diferença de orientação sexual e identidade de gênero. Então, question é aquela pessoa que ainda está se descobrindo, ainda está nesse processo. E eu costumo falar que não existe idade para isso, né? Você pode ser uma pessoa questioning na adolescência, como você pode ser uma pessoa questioning aos 60 anos, né? Por que não? O I, né, de intersexual, né? As pessoas intersexuais é por uma condição congênita, né? É uma condição genética. Essa pessoa, ela nasce ou com ambos os sexos, né, ambas as genitálias, tanto masculina quanto feminina, ou ela nasce com uma 100% e a outra 80%, 50%, 30%, enfim. Há variações, né, há graus de variações nas pessoas intersexuais, que antigamente se falava muito em pessoas hermafroditas, né? Hoje em dia não se fala mais esse termo, porque hermafrodita é um termo usado para animais, né? A gente fala que a minhoca é hermafrodita, porque é um ser vivo que tem ambos os sexos, né? Mas para seres humanos a palavra correta é falar intersexual, ou as pessoas intersex. Os assexuados, né, que são indivíduos que não têm atração sexual por outras pessoas, né? E aqui as pessoas vão falar, nossa, mas que estranho, nunca vi alguém assim. A gente não sabe, né? A gente não sabe a intimidade de cada um e existem sim pessoas assexuais que realmente não têm esse tipo de atração pelas outras pessoas. Esse outro A, que é o de aliado, e eu quero muito trazer esse A aqui para dentro da Camis, que são os aliados, que nada mais são do que pessoas heterossexuais que apoiam e defendem os direitos da comunidade LGBTQ+. Eu acho de extrema relevância o papel do aliado. A Camis, nos Estados Unidos, no dia 17 de junho, lançou um programa de aliados. A gente está trabalhando para trazer esse programa aqui para o Brasil. Vamos ver se a gente consegue trazer ainda esse ano ou no comecinho do ano que vem. E a Camis já tem esse programa estruturado para pessoas que serão nossas aliadas, né? Porque é aquele pensamento, né? Eu não preciso ser negro para ser antirracista. Você não precisa ser LGBT para apoiar a causa LGBT, né? Os pansexuais, né, que é aquele indivíduo que tem atração por pessoas independentemente do gênero, do sexo. Eu costumo falar que os pansexuais é gente que gosta de gente, né? E no final temos aqui o 2S, né, que é o Two Spirits, que é algo muito específico norte-americano, que é utilizado pelos indígenas norte-americanos, que ele é um termo que eles falam de pessoas que têm dois espíritos em um corpo só, né? É algo muito cultural deles. Eu já vi esse tipo de expressão também na Índia. A Índia também usa essa expressão, Two Spirits. Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar, tá? Então eu acho que é algo bem cultural e regional lá deles. Bem, aqui a gente começa a separar as coisas, que é o que as pessoas começam a confundir e elas costumam não entender muito, porque elas confundem uma caixinha com a outra, né? A gente precisa diferenciar, né? Isso daqui é uma forma didática, tá? De passar, que temos aqui 4 caixinhas, na verdade temos 5, né? Caixinhas independentes.
Aqui a gente vai falar sobre identidade de gênero, né, que é o que está na nossa cabeça, a nossa expressão de gênero, né, que é como eu me expresso, o meu sexo atribuído ao nascimento, né, que é como eu vim ao mundo, a minha atração física, né, meu desejo, minha atração física, para onde que ela está direcionada, e a minha atração romântica, afetiva, também para onde ela está direcionada. E vamos começar agora a brincar com todas essas caixinhas aqui. E agora é o momento que a gente começa a desconstruir aquela ideia de que só existe homem e mulher, tá? Bem, quando a gente está falando de gênero, a gente não está falando de sexo atribuído ao nascimento, tá? Gênero é uma construção social, tá? É uma construção que cada um de nós faz de si, tá? Então, o gênero é uma construção do indivíduo, que pode ser 100% masculino, 100% feminino, um pouco de cada um, ou nenhum dos dois. Enfim, há uma paleta de variações quando a gente está falando de gênero, tá? É como eu me vejo e me comporto na sociedade, esse é o meu gênero, tá? E é uma coisa muito pessoal de cada um, tá? Quando a gente fala de identidade de gênero, é o que eu me entendo, né? Tá aqui na minha cabeça, é como eu me sinto, é como eu me vejo, é como eu me sinto por dentro, tá? A minha identidade de gênero. Quando a gente fala de gênero fluido, né? E aqui a gente pode, é muito utilizado também o gênero queer, as pessoas falam muito disso, é aquela pessoa que ela tem uma identidade de gênero que não é fixa. Ela não se encontra num gênero só fixo. Ela varia, né? E ela pode variar tanto para o feminino quanto para o masculino, né? Então, é um gênero que flui de um para o outro e depende do dia, depende, acho que, não sei, do humor da pessoa, depende de como ela se encontra, tá? Nossa, André, mas isso tudo é muito maluco, eu nunca vi isso. Talvez seja maluco porque não esteja com você, né? Eu não estou na pele de uma pessoa que seja gênero queer, né? E eu vou mostrar exemplos aqui de pessoas que são queers para a gente ter um visual mais claro para a gente. Mas talvez isso seja algo... mesmo que a gente não seja assim, seja algo, entre aspas, diferente para nós, é algo que a gente tem que respeitar, né? E os cisgêneros, né? O cisgênero é aquela pessoa em que a sua identidade de gênero ela está em concordância com o seu sexo de nascimento, né? Então, eu, no meu caso, o Andrew, eu sou cisgênero, porque eu tenho uma identidade de gênero masculina e o meu sexo de nascimento é masculino. Então, eu sou uma pessoa cisgênero. Se fosse o contrário, né? Se eu tivesse uma identidade de gênero feminina e tivesse nascido com sexo biológico masculino, eu seria uma pessoa trans, né? Ou transexual, ou transgênero também pode se falar, tá? Então, cisgênero e transexual está sempre ligado entre identidade de gênero e o sexo atribuído ao nascimento. E uma pessoa agênero, né? Uma pessoa que ela não se identifica com gênero nenhum, tá? E os pronomes de gênero é algo que eu vou falar no último slide, que é como a pessoa gosta de ser tratada. E aqui a gente pode falar de um gênero, uma identidade de gênero de mulher, né? Então ela se encontra 100% mulher feminina. E aqui a gente traz alguns exemplos de identidade de gênero feminina, né? A Isis Valverde, né, que é uma mulher cisgênero, né, porque a identidade de gênero dela é a mesma do sexo de nascimento, então ela tem uma identidade de gênero de mulher, e a Lea T, que é uma modelo trans, né, então ela tem uma identidade de gênero de mulher, né, muito embora ela tenha nascido com o sexo masculino, né, então ela é uma mulher trans. Que eu quero mostrar aqui, que ambas têm a identidade de gênero de mulher e ambas nós tratamos como mulheres, muito embora uma seja cis e outra seja trans. E aqui falar um pouquinho do homem, né? Identidade de gênero masculina. Então aqui ele se entende 100% masculino.
Temos o Cauã Raymond, né, que é um homem cis, e temos o Tarso Brandt, que é um ator modelo, que é um homem trans, né? Ambos têm identidade masculina. O sexo atribuído ao nascimento é o mesmo com a identidade de gênero, e o outro tem identidade de gênero masculina, mas nasceu com sexo feminino, então é um homem trans. E o gender queer, né, que é aquele gênero fluido, né? A gente pode brincar, né? Isso daqui é um espectro, né? Não existe um preto no branco, há toda uma variação aqui no meio, né? Pessoas públicas que já se denominaram como pessoas queers, né? O Billy Porter, que ele é um cantor e ator, ele faz aquele seriado Pose do Netflix, não sei se vocês conhecem, e o Ezra Miller, que também é um ator, ele que faz Animais Fantásticos, aquele filme lá do Harry Potter. Ele também faz um filme chamado Vamos Falar Sobre Kevin. Ele também é um ator e ambos já se denominaram como identidade de gênero queer, né? E é engraçado porque a identidade de gênero está aqui dentro da cabeça, né? Isso daqui que a gente está... Isso daqui que a gente está vendo, né? É a expressão de gênero, né? Quando eu falo de expressão de gênero, eu estou falando que é tudo que está fora da pessoa, né? Não é algo mental, é algo visual. Então a gente vê aqui no Billy Potter elementos masculinos e também elementos femininos. No Ezra Miller aqui, elementos talvez neutros, né? Que a gente não consegue nem falar se é masculino ou se é feminino. Enfim, eles brincam com isso. É justamente a nossa expressão de gênero, né? Que é a nossa segunda caixinha. Então a gente fala sobre identidade, que é o que está na cabeça, e expressão, que é o que a gente vê por fora, né? É a vestimenta, né? Tudo que a pessoa escolhe se vestir e como ela escolhe se mostrar para a sociedade, né? Isso é a nossa expressão de gênero. E tem uma palavra, né, que a gente fala muito, que é o andrógeno, que é aquela pessoa que combina, né, tanto características femininas quanto masculinas de uma forma ambígua, né? Então, a gente pode ter uma expressão de gênero 100% feminina, né? Como mostra o bonequinho aqui. Uma expressão de gênero 100% masculina. Ou o andrógeno, né? Que ele usa os dois gêneros. E aqui o sexo atribuído ao nascimento, né? Que é a nossa terceira caixinha. É o sexo biológico, né? De quando você nasce, né? E já falamos das pessoas intersexuais, né, que são aquelas pessoas que podem nascer com ambos os sistemas reprodutivos ou com alguma malformação congênita neles, né? E é muito importante falar das pessoas intersexuais porque é um tabu falar sobre isso. Primeiro, porque é algo que ninguém vê, e segundo, que é um tabu, né? E hoje existem mais pessoas intersexuais no mundo do que pessoas albinas, por exemplo. Então, é algo ainda a ser falado e ser comentado, né? E tem as intervenções médicas intersexuais, né? O que é isso? São as intervenções médicas na tentativa de modificar, né, aí a parte genital que seja atípica ou que nasceu com alguma deformidade, tá? Então, nos sexos atribuídos temos, né, o sexo feminino, né, o masculino e o intersex. E aqui a gente começa a falar sobre atrações, né, tanto física quanto romântica, né? Atração física é aquele desejo de ter contato físico com alguém, né? Enquanto que a atração romântica é o desejo de ter um relacionamento ou um compromisso ou um laço afetivo com alguém, né? Quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando, e a gente sempre fala orientação, tá? E nunca opção. É a atração pelo qual ela direciona aquela atração sexual por qual dos sexos, né? Se é o mesmo sexo, ela vai ser uma pessoa homossexual, se é do sexo oposto, ela vai ser uma pessoa heterossexual e por assim em diante, né? Como a pessoa pode não ter essa atração, né? Serão os assexuados. E orientação romântica, né? A gente fala que é um padrão duradouro de uma pessoa ter essa atração romântica, né? Querer ter esse vínculo afetivo por um ou mais outros sexos, né? Então aqui, basicamente, a gente pode falar que existem os heterossexuais, os homossexuais, o bissexual,
Poderíamos falar também dos pansexuais, que é aquele que eu falei que é gente que gosta de gente. Mas também tem os aromânticos, que é aquela pessoa que não sente atração afetiva por ninguém, né? E os assexuados é aquela pessoa que não sente atração sexual de ter contato com ninguém, tá? Então, a gente começa a brincar um pouco aqui nas caixinhas, né? Então, uma mulher lésbica, né? A gente pode falar que ela tem uma atração física por mulheres e ela tem uma atração romântica também por mulheres, né? E aqui temos alguns exemplos, né, de pessoas públicas que já se falaram que são mulheres lésbicas, né? Então temos a Marta, jogadora de futebol, Fernanda Gentil e a atriz Bruna Linsmeyer, né? Todas elas são mulheres lésbicas, né? Elas sentem atração sexual e romântica por outras mulheres. E o homem gay, né? A gente pode colocar aqui também nesse espectro. E temos aqui alguns exemplos de pessoas públicas que são homens gays, né? O Marcos Magela, o Lu Santos, que saiu do armário há pouco tempo, e o Marco Nanini, né? São atores e o cantor que já se falaram publicamente que são gays. E uma pessoa bissexual, né? Ela pode ter aí uma variação, né? Ou não, né? Aqui eu quis brincar com essas variações, que é para a gente entender que a gente nunca é preto no branco, né? Sempre há uma zona cinzenta, sempre há um espectro, né? Então, eu posso ser uma pessoa bissexual que tem uma atração física mais latente por homens, mas eu consigo ter uma relação afetiva, emocional muito mais latente por mulheres. Mas isso não quer dizer que eu não possa também me envolver com mulheres ou vice-versa, né? E pessoas públicas, né, que já se falaram abertamente que são bissexuais, né? Jesuíto Barbosa, que é atora, a Camila Pitanga, que também não faz muito tempo, que ela se assumiu bissexual, e o José de Abreu, que também já se assumiu como uma pessoa bissexual. E é importante falar que a gente não pode ter um preconceito com as pessoas bissexuais de acharem, é gente que está em dúvida, ou gente que é pervertida, promíscua. Não, né? Eu acho que a orientação sexual da bissexualidade, ela é legítima e natural como a heterossexualidade, como a homossexualidade, por aí vai. Tá? E uma pessoa pansexual, né, que é aquela pessoa que eu falei que geralmente é gente que gosta de gente, né? Ele pode gostar de tudo, né? Não importa se é homem, se é mulher, se é gênero queer, se é transexual, se não é pessoas que gostam de pessoas. E um assexuado, né? O assexuado ele não tem atração sexual por ninguém, mas ele pode sim ter uma atração romântica por algum desses gêneros, né? Aqui no exemplo eu coloquei para o homem. Então eu posso ser uma pessoa que eu não tenho desejo de ter contato físico com ninguém, mas eu consigo ter um laço afetivo e romântico com homens, né? E aqui a gente começa a brincar com todas as caixinhas ao mesmo tempo. E aqui é que começa a ficar legal. Então, se eu tiver que dar um exemplo aqui de uma mulher, né, feminina, cisgênero, heterossexual, a gente poderia ter mais ou menos este quadro aqui, né? A identidade de gênero dela é feminina, a expressão de gênero dela, que é aquilo que a gente vê por fora, é feminina, o sexo atribuído ao nascimento é de uma mulher, ela sente atração física por homens e ela tem uma atração romântica por homens. Então, ela é heterossexual, ela é cisgênero, porque o sexo atribuído ao nascimento é o mesmo da identidade, e a expressão dela, né, como ela se veste, ela usa vestimentas 100% femininas. Vamos deixar isso mais difícil e vamos dar um nó na cabeça de todo mundo. E uma pessoa genderqueer assexual com atração romântica por homens, né? Como que ficaria esse desenho, né? Ficaria mais ou menos assim. A sua identidade de gênero é de queer, né? É uma pessoa que ela se identifica um pouco do gênero masculino, um pouco do feminino ou um pouco de outro que ela quiser,
né? É aquela desconstrução que a gente precisa fazer, que é um pouco difícil, que a gente só enxerga o 100% feminino e o 100% masculino. Ela tem uma expressão de gênero, né? A roupa que ela coloca, a vestimenta, mais para o feminino do que para os outros gêneros. Mas ela pode mudar isso daqui, dependendo do dia, se ela quiser ou não, né? O sexo atribuído ao nascimento é masculino, né? Nasceu homem, mas tem uma identidade de gênero queer. Ele não sente atração física por ninguém, né? Então é uma pessoa assexuada, mas ele tem uma atração romântica por outros homens. Nossa, Andrew, que estranho, nunca conheci uma pessoa assim. Não é pelo fato de você nunca ter conhecido uma pessoa assim que talvez ela não exista. E eu costumo sempre dizer que eu tenho certeza que todo mundo, as 127 pessoas que estão aqui online, já trombaram na vida ou já conversaram com alguma pessoa LGBT e não sabiam que ela era LGBT, né? Então, os LGBTs, acho que eles estão muito mais próximos do que a gente imagina, né? Então, pode ser sim que você já tenha conhecido uma pessoa, não sei, que seja assexual, aromântica, ou gay, ou trans, e que você não sabia, né? E pelo fato de você saber e ter essa consciência, isto em tese não deveria mudar o seu comportamento e o seu respeito por aquela pessoa, porque no final somos todos seres humanos, né? E aqui já estamos terminando a falar um pouco sobre política de identificação. Está sendo muito comum e é uma prática já bem difundida no meio corporativo, que é como a pessoa gosta de ser chamada, né? Se é pelo pronome feminino, se é pelo pronome masculino ou se é por um terceiro pronome, né? Que lá no inglês eles usam esse daqui. Aqui no português a gente não tem um terceiro pronome, mas algumas pessoas está ficando mais difundido isso, em vez de usar o final do artigo o ou a, né, o do masculino e o a do feminino, usa e, né? Então, em vez de eu falar todas ou todos, eu falaria todes, né? E essa política de identificação, acho que é uma coisa tão simples e tão fácil de ser feita, que simplesmente seria, na sua assinatura de e-mail, colocar qual pronome que as pessoas te chamam. E isso parece ser algo bobo, mas para uma pessoa que é genderqueer, ou uma pessoa que é trans, ou ela ser chamada pelo pronome correto, você demonstra um cuidado, né, um zelo e um respeito para aquela pessoa, você sinaliza que você promove a inclusão, né, das pessoas LGBT e você cria oportunidades de educar as pessoas, né? A não ser quem já teve a oportunidade de receber um e-mail meu, lá eu coloco quais são os meus pronomes, como que eu gosto de ser chamado. Então, eu acho que assim, não é uma política CAMES oficial, mas eu já vi muitas pessoas dos Estados Unidos fazendo. Eu falo para as pessoas aqui do Grupo Pride também fazerem, começarem a praticar isso. Eu tenho certeza que alguém já trocou e-mails com o time da Índia, e quando vem aqueles nomes da Índia, a gente nunca sabe com quem a gente está falando, a gente não sabe se coloca um Mister ou Mrs., enfim, e isso já nos ajudaria a identificar em qual pronome que aquela pessoa gosta de ser chamada, né? Então, quando a gente está falando de rótulos, né, a gente fala que rótulos não nos define, é a gente que define o rótulo, né? Então, não é a sociedade que vai falar que eu tenho um gênero masculino. Sou eu que vou falar se o meu gênero é masculino, se não é, se é queer, se é feminino, se é neutro, se não tenho, enfim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses rótulos, tá? E é sempre importante a gente ter esse espaço de ter a nossa identidade, de divulgar a nossa identidade sem ter medo, né? Se eu fosse uma pessoa queer, eu acho que eu teria um pouco de medo de falar abertamente para a câmera que eu sou queer e começar a pintar a unha de verde e começar a usar cílios postiços, mas minha roupa masculina. Por quê? Porque eu seria desafiado de uma certa forma, as pessoas iriam fazer alguma fofoca de uma certa forma, e isso tem que começar a ser encarado com uma certa naturalidade, né? A gente sempre acha, eu acho isso muito engraçado, né? O outro sempre nos incomoda, né? E por quê? Né? Se o outro sempre está te respeitando, por que que você também não consegue respeitá-lo,
né? Da maneira e da natureza que aquela pessoa é. Então, pessoas, quero convidar todos, se vocês ficaram com muitas dúvidas, eu vou responder agora que a gente tem uns 15 minutinhos sobrando, mas se vocês querem se aprofundar ainda no tema e querem conversar mais, participem do Safe Leader Training, que a partir de julho vai ser ministrado virtualmente, tá? A gente já fez uma primeira sessão online em junho, deu certo, e a partir de julho já teremos o treinamento uma vez por mês. E você faz inscrições lá no CLC, ele sempre é divulgado no SIC, tá? Se você quer conversar com alguém, procure qualquer um dos membros do Grupo Pride, tá? Não só eu, mas temos aí membros em todas as unidades CAMS, na DCB, na Filtros e na CBL, né? Falar algumas pessoas aqui que eu lembro de cabeça, temos a Lígia na DCB, tem a Rosimeira em Salvador, tem a Isa em São José do Rio Preto, tem o Filete, a Daniela Arilho na Filtros, tem o JC, Rafael Nepomucena, a Bárbara que está aqui com a gente respondendo as perguntas no privado, na CBL, tem o Tam, tem a Jamile de TI, enfim, tem a Bárbara Crem, tem um monte de gente aí fazendo parte do grupo. Procurem essas pessoas, conversem com elas, acho que o grupo todo aí está aberto para receber vocês e tirarem dúvidas. Todos estão convidados a também fazer parte do grupo. E se vocês tiverem curiosidades, façam o Safe Leader Training. E agora eu deixo aberto aí. Muito bom, muito bom. A gente tem algumas perguntas aqui, Andrew. Então, já que a gente falou nessa última parte sobre o todes, o todas, o todos, a gente tem uma perguntinha aqui. A pessoa quer saber, não tem, só tem o WWAD, não tem o nome da pessoa. Se tem alguma convenção oficial que seja fora da CAMES, né? Alguma regulamentação para a gente utilizar esse E ao invés do A ou do O. Como que, ou se isso está em andamento, como que está isso? Tá. Não existe nada oficial na língua portuguesa, tá? Isso não é oficial, isso está sendo uma construção social e eu acho que para se tornar oficial vai levar ainda muitos anos, tá? Não é uma língua do dia para a noite, mas ainda não é oficial. Boa. Aí tem outras duas perguntas que foram acontecendo enquanto você estava falando. Algumas pessoas perguntaram se é ofensivo falar a expressão sair do armário. Não é ofensivo. É a expressão que realmente se fala, né? Que é quando a pessoa ela coloca de uma forma pública tanto a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. Boa. E aí tem uma outra pergunta da pessoa querendo saber um pouquinho mais sobre a diferença entre uma pessoa trans e uma pessoa travesti. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas, esses dois termos? Tá, ótima pergunta. A pessoa trans, ela se sente num corpo errado, tá? Então, ela acha que ela veio num corpo errado, num corpo físico errado. Ela não se entende com o corpo dela, ela não se entende com o órgão sexual dela. Ela realmente há partes do corpo que a afetam. A pessoa travesti, por mais que tenha uma expressão de gênero, né, completamente feminina, pode botar silicone nos peitos, pode se apresentar socialmente como uma mulher, na identidade dele, ele não tem um problema com o corpo físico dele, muito menos com a parte sexual dele, a genitália dele. Tá? Essa é a grande diferença. Tá. A Daisy, não sei se é isso, desculpa se eu errei o seu nome, mas ela fez uma pergunta aqui, ela queria saber alguns exemplos de frases que a gente, aqueles vieses, né, que a gente tem, que a gente usa no nosso dia a dia, que podem ser homofóbicas, que podem ofender alguém, né, a pessoa de alguma forma, e às vezes a gente fala sem nem pensar. Então ela queria entender alguns exemplos de vieses que a gente tem, mas que a gente não se dá conta. Assim, de cabeça que eu tô lembrando um que é muito comum, é falar assim, nossa, ele é tão lindo, pena que é gay, né? Ou então falarem, ele é gay porque ele ainda não me conheceu, porque se me conhecer ele vai ficar hétero rapidinho. Coisas assim do gênero, né? Uhum. Também é muito comum, quando se conhece uma pessoa trans, fazer perguntas de cunho íntimo, né? Querer saber se fez cirurgia, se não fez cirurgia.
querer saber como é que é a relação sexual, e esse tipo de pergunta a gente não pergunta para ninguém, né? A gente não pergunta para os héteros, por que que a gente tem que perguntar para as pessoas LGBT? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí com essas perguntas íntimas, tá? Que a gente não faz. Boa. Acho que como o Andrew falou, é algo de educação e da gente insistir naquele assunto, né? Porque se a gente, tudo bem, estamos participando aqui agora dessa live, aprendemos várias coisas. O pessoal comentou aqui no chat, Andrew, que era muita informação, que era muita sigla e tudo mais. Mas se a gente não insistir nesse assunto, né? Se a gente não procurar outras fontes, talvez procurar o grupo, assistir uma série, tem diversos documentários e séries no Netflix que trazem essas informações para a gente. Então, para nos tornarmos pessoas mais esclarecidas, né? Pessoas com mais conhecimento sobre o assunto, a gente tem que insistir, né? E procurar mais informação. Algumas pessoas perguntaram aqui, Andrew, se a gente pode disponibilizar essa apresentação para que eles tenham ali na manga quando tiver alguma dúvida. Não sei se é possível, mas a gravação dessa sessão vai ficar para vocês. Na nossa página do YouTube tem todas e vocês podem consultar. Sim, eu acho que assim, não se preocupem se vocês não entenderam 100%, né? E eu acho isso ótimo. E eu também não esperava que as pessoas entendessem 100%, porque realmente é muita informação, eu vomitei um monte de coisa aqui. Mas, só pelos fatos de vocês estarem aqui, estarem abertos a ouvir, eu tenho certeza que 5% todo mundo pegou. Então, isso já é um começo, né? Então, assim, não se preocupem se vocês não entenderam 100%, é realmente muita informação. Eu mesmo tenho coisas até hoje que eu vejo e leio e falo assim, nossa, nunca tinha visto falar disso. Então, isso é um processo de conhecimento e de construção, tá? Então, não fiquem tristes se vocês não entenderam tudo e façam Safe Leader Training, que eu acho que ali, a gente tem 4 horas de treinamento, agora no virtual a gente está fazendo ele em 3 horas, é uma oportunidade que a gente tem para explicar muitas coisas, tá? Muito bom. O pessoal está aqui te parabenizando por passar o conhecimento de forma clara e objetiva. Obrigado. A Laís Santos pergunta como que a gente pode conscientizar as nossas famílias a respeito sobre o preconceito, sobre esse assunto. Qual que talvez a melhor abordagem, como que a gente pode chegar com esse assunto em casa, né? Eu sou um defensor de que a informação, o conhecimento ainda é a melhor arma contra o preconceito. A gente vê, principalmente gerações mais antigas, tem um pouco mais de dificuldade de entender isso, porque eles têm muito enraizado, né, esse viés de que no mundo só existem 2 coisas, homem e mulher, ponto. Homem e mulher heterossexual, né? E não é, né? E não é e nunca foi, né? A história nos mostra que nunca foi assim desde a época dos gregos e romanos, enfim. Então é difícil desconstruir todo esse pensamento, né? Que a nossa família, os nossos pais geralmente costumam ter. O que eu indico acho que talvez filme, né? Eu acho que assim, talvez assistir filmes bons que expliquem algumas questões LGBT vale a pena. E aqui eu dou dica de 2 filmes que são bons. Um é Garota Dinamarquesa, que fala sobre a questão do trans, que é uma história verídica, é real, aconteceu nos anos 40, de um pintor dinamarquês que foi a primeira pessoa a passar por cirurgia de mudança de sexo no mundo. Então, é uma história real, assistam, é um filme muito bem feito, não choca, tá? Não tem cenas que choquem, mas é um filme hollywoodiano, concorreu ao Oscar, enfim. Eu acho que é um bom filme para assistir. E tem um outro filme que eu também sempre gosto de falar, que é Matemática Gay, e é um filme bem leve, assim, bem aquele filme bobinho, romântico de Sessão da Tarde, que é Com Amor, Simon. É um filme bem adolescente, mas muito bem feito. Ele também não choca, assim, não tem cenas explícitas, todo mundo pode assistir. E ele traz assim esse processo de um adolescente se conhecendo como gay e é muito interessante ver como o filme aborda isso e as sátiras que o filme tira disso. Também é um filme que eu recomendo. Muito bom. André, a gente tem mais uma pergunta. O Pedro pergunta, quando a gente vai preencher cadastro, né? Qualquer tipo de cadastro, seja aqui na loja da esquina ou para uma vaga de emprego, sempre tem lá opção, né? Seu gênero, etc. Masculino e feminino.
A gente tem alguma nova regulamentação, alguma coisa prevista para que isso mude, para que a gente tenha ali a terceira opção e etc? Aqui no Brasil ainda não há nada regulamentado nesse sentido, mas outros países já têm. Por exemplo, a Alemanha já tem o gênero neutro há mais de 50 anos. Então, lá nas certidões, nos documentos alemães, você pode falar se você é do sexo masculino, feminino ou neutro, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem. Muito bom. O pessoal tá super parabenizando pela apresentação, dizendo que é orgulho de pertencer por a gente levantar esse tema e por a gente trazer. E aí, eu gosto de lembrar que a gente vai ter mais uma sessão como essa na quinta-feira, às 14h. Então, divulguem para os seus times, né, para os seus colegas, para que eles possam ter esse conhecimento e possam participar também. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. O Ronaldo só complementou a pergunta do Pedro, de como fica esse gênero na hora do cadastro, como em um convênio médico, por exemplo, né? Como que você se coloca aqui? Então, acho que como o Andrew falou, vai muito do país, da região, né, em que a gente está, e é algo que a gente está caminhando, né, para melhorar esses pontos na sociedade. E são várias coisas, né, pequenas que para algumas pessoas não faz muito sentido, mas que para outras pessoas que estão vivenciando isso faz total sentido. Eu trago aqui um exemplo como de um banheiro, por exemplo, né? A gente tem lá o banheiro feminino e o banheiro masculino. Se a gente não tem um banheiro unissex, talvez, para mim, por exemplo, não faz diferença na minha vida ter um banheiro unissex, mas talvez para algumas pessoas seja, né, um reconhecimento ou alguma coisa totalmente diferente. Então, são mudanças que a sociedade está caminhando, né, Andrew, em passinho de formiguinha para essas conquistas. O que já existe aqui no Brasil é você falar o seu nome social, principalmente para as pessoas trans, né? Então, isso já existe até lei. Se você for prestar um vestibular e você quiser se inscrever pelo seu nome social, você já pode, né? Então, você pode, inclusive, mudar a sua certidão de nascimento, você pode mudar todos os seus documentos. Então, assim, para as pessoas trans, já existe essa legislação aqui no Brasil. Muito bom. O Ronaldo nos lembrou aqui que na Cummins, na CBL, a gente tem esses banheiros não sei se eu estou falando correto, tá? Mas sem gênero, sem Neutro. sexo, neutro, isso, obrigada. A gente tem isso, a gente tem lá no refeitório na CBL para praticar realmente essa inclusão, né? Para que não fique somente aqui no nosso discurso. A gente apoia isso, faz aquilo, mas a Cummins, como uma empresa que tem a diversidade e inclusão no seu DNA, né, nos seus valores, a gente pratica isso. Então, não é só trazendo informação para vocês, mas a gente coloca isso realmente em prática. Pessoal, mais alguma pergunta? O pessoal está super parabenizando, falando que o conteúdo é sensacional. Acredito que todo mundo aprendeu bastante, né? É muita informação, mas com o tempo a gente vai digerindo tudo, gente. Eu acho que é isso. Queria agradecer o Andrew por apresentar, por trazer muito conhecimento para a gente. Lembrar mais uma vez da pesquisa, estou mandando agora no chat. Respondam a pesquisa. Na quinta-feira a gente tem mais sobre esse assunto. Amanhã a gente tem mais live falando sobre investimento e cenário econômico. Tá difícil, gente, então vamos participar na live para entender o que a gente pode fazer da vida aí. E fiquem atentos no SIC, nos comunicados internos, para saber o que vai acontecer aí pela frente, tá bom, gente? Obrigada. Bom dia para todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.